09, número 31, vou apresentar o meu trabalho de plano de melhorias. Pode passar, por favor. Bom, a empresa que eu consegui realizar meu trabalho é realizada no campo da construção civil. Ela chama Souza Amaral Construções LTDA. Bom, eu vou falar da razão social da qualificação da empresa. Razão social: Souza Amaral Construções LTDA. CNPJ 03 364 276 1000 invertido 47. Endereço: Rua Jacapicanga 40, Parque Guarani. Bom, atividade empresarial: execução de obras de construção civil pelo meio de subempreitada, prestação de serviços de assistência técnica na área da construção civil. Número de funcionários: 435, KNAI 429955-99. Grau de risco 3. Setor focado no plano foi a carpintaria. Pode passar, Tia. Bom, essa foi a planta do projeto como um todo que eu consegui junto com a construtora. Na verdade, assim, são duas empresas trabalhando dentro do mesmo terreno, sendo que as torres 4, 5 e 6 são foco do meu projeto. Pode passar, Tia. Essa é a representação de uma das torres prontas. Essa é a foto da janela principal. Coloquei para vocês darem uma olhadinha. Pode passar, Tia. Bom, eu vou falar um pouquinho da função do carpinteiro. Trata-se do profissional especializado na construção e montagem de formas para concretagem. Na empresa foi verificado, agora eu vou entrar na NR18. Foi verificado que é aplicado o curso de qualificação que o próprio ANR pede no item 18.7.1. Bom, falando um pouquinho sobre o carpinteiro ainda. Na obra ele tem a função de trabalhar o vergalhão de aço utilizando as ferramentas da bancada. Mais pra frente eu vou passar na parte dos EPIs quais são as ferramentas que ele utiliza. Bom, são chegados os vergalhões de aço. Eles são cortados, trabalhados, eles são formados nos estribos, que são essas unidades, não sei se vocês conseguem ver. Ele vai trabalhando, ele usa a chave de forma, ele vai fazendo essas caixas de metal e depois, por final, ele vai fazer ele vai envolver toda essa caixa de metal dentro da madeira. Eu vou falar todo o processo, tá, Luciana? Eu sei que a função dele termina aqui. Eu vou falar como um todo para ter um pouquinho de lógica. Depois, essas peças, elas são içadas pela grua, vão ser fixadas dentro da laje. O caminhão-bomba, ele vai usar só o concreto em cima disso. A aplicação do vibrador para que seja colocado o concreto sem a formação de bolhas e depois o pessoal vai passar uniformizando toda essa laje. Tá? Eu falei um pouquinho de todo o processo porque, às vezes, eventualmente, o pessoal da carpintaria vai até a laje para dar um apoio. Tá? Pode passar. Bom, aqui os maquinários e equipamentos utilizados pelo carpinteiro. A serra policorte. Pode passar, Tia. A serra circular, turquês, chave de dobra, tesourão corta-vergalhão. Pronto, agora eu vou passar para a parte do SESMIT. A empresa possui 435 funcionários e conforme o quadro 2 da NR4, cai na faixa de 251 a 500 funcionários empregados e é a obrigatoriedade da contratação de no mínimo 2 técnicos de segurança do trabalho. Eu verifiquei, conforme a técnica me passou, o registro do SESMIT tem 3 técnicos, então eles têm um funcionário além do que a norma prescreve. Outro ponto negativo que eu vi é que não tem planejamento anual do SESMIT e como proposta de melhoria eu indiquei a formulação do documento. Bom, aqui eu fiz o dimensionamento, né? Grau de risco 3, número de funcionários, 2 técnicos de segurança do trabalho. Pode passar, Tia. Em relação à CIPA, a Souza Amaral, ela usa a figura do designado. Na verdade, assim, Luciana, ela tinha uma CIPA, só que por questões de conflitos internos e o pessoal entrava na CIPA justamente só para ter estabilidade, não atuava, foi usada a figura do designado.
Conforme o item 1833.6, deverá ter no mínimo um representante das reuniões do curso da CIP e das inspeções, garantindo o mesmo nível de proteção em matéria de segurança. Também, outro ponto negativo que eu vi, não há planejamento anual da CIPA, como também não há treinamento do designado. Portanto, a minha proposta de melhoria seria a formulação do documento e a aplicação do treinamento anual do designado, conforme o item 532.2 da NR5. Vou falar um pouquinho agora desse nicho do trabalho. Como é que é registrado dentro da empresa? Ocorre o registro de aplicação de advertência verbal ou por escrita para trabalhadores que descumprem as ordens sobre equipamentos de segurança fornecidos pela empresa. Com um pouquinho de assistência, eu conversei com a técnica, tive contato com os 3 técnicos, só que com a menina que eu não tive mais contato. E ela conseguiu me passar um acidente de trabalho que ocorreu com o armador, porque ele estava manuseando a barra de aço e estava sem luva de proteção, acabou escapando, essa barra acertou a mão dele, houve apreensão, houve exposição óssea, aí foi colocada uma atadura e, por sorte, não foi mais grave. Inclusive, eu coloquei no meu anexo, no meu plano de melhorias. Eu vou falar o que aconteceu, o relato. O relato de ocorrência de acidente de trabalho ocorrido na mão direita do colaborador, devido ao choque da barra de metal, ocorrendo corte profundo e exposição óssea, devido ao fato de não estar usando o EPI, no caso, luva de proteção. O colaborador foi encaminhado para a unidade do SUS mais próxima, onde obteve os primeiros socorros e foi aberta a CAT. Bom, contra a EPI e EPCs, ao fornecimento de EPIs, inclusive também eu coloquei como anexo o recibo de controle de EPIs. Foi verificado que também há EPCs na obra, como fechamento de vãos de queda, para proteger o trabalhador, para que ele não caia. O que eu vi que, inclusive, tem foto no plano de melhorias, o fechamento do elevador. Quanto à ordem de serviço, é elaborada a ordem de serviço para cada função exercida na obra, para conscientizar os colaboradores, além de ser comprovadamente do conhecimento dos funcionários. Então, toda vez que é lançada uma ordem de serviço, a técnica explica e pede que o colaborador tome ciência, conforme o item 7, letra B da norma regulamentadora número 1. Pode passar. Bom, quanto ao layout, não muito diferente dos outros trabalhos que tiveram na construção civil, eu verifiquei que há muita desorganização. Tijolos colocados, restos de madeira, e a medida que eu coloquei como plano de melhorias, a medida correta é aplicar as boas práticas de organização de materiais na construção civil, prezando por um ambiente limpo e organizado, facilitando o acesso e saída de pessoas e materiais. Como os professores comentaram, todas as vezes que fomos visitar as empresas, assim, não deveríamos olhar só o lado negativo. Tem empresas que têm pontos positivos, e realmente eu observei alguns itens, eu vou falar para vocês nesses slides. Segundo o item 18.28 da NR18, a empresa fornece treinamento admissional e periódico aos colaboradores, e da mesma forma garante que os trabalhadores tenham cópias dos treinamentos ministrados. Então, toda vez que é concluído, ela não segura esses documentos, ela fornece para o trabalhador. Conforme determinam o item 18.30.7 e 18.13.77.1, a obra possui tela protetora, aí entra na parte de EPCs, como eu falei para vocês. Vãos de acesso das caixas dos elevadores terão fechamento provisório de no mínimo 1,20 m de altura, constituídos de material resistente e seguramente fixado na estrutura, até a colocação definitiva das portas. Quanto à sinalização, é cumprido o item 18.27 da norma, relativo aos avisos de segurança na obra. Todos os andares eu verifiquei, tem diversos sistemas de avisos, uso correto de EPIs e tudo mais. Várias fotos também eu coloquei no meu plano de melhorias, pode passar. Falando um pouquinho de NR10, ao aterramento de maquinários corretamente efetuados, aqui eu coloquei como a NR18 tem a disposição específica em relação a isso no item 18 e 21.16. Ou seja, como eu falei de todo o processo, na hora que é lançado o concreto, eles usam vibradores. E a norma pede que tenha um duplo aterramento.
vibradores. Eu verifiquei com a técnica de segurança e ela falou que é realizado. Também um pouquinho indiretamente falando da NR10, os quadros de força são trancados quando não estão sendo operados, conforme o item 18 e 21.18. Não falando exatamente da carpintaria em si, mas de uma área que os funcionários da carpintaria também frequentam, que é a área de vivência, a parte do refeitório, eu também citei no trabalho. A área de vivência tem um ambiente arejado, iluminação natural, limpo, inclusive dispondo de aparelho de TV para intervalos de lazer, conforme o item 18.4.1.1. Eu verifiquei as instalações sanitárias da obra, possuem vasos sanitários, item 1842.2, 1842.3 e 1842.2.6, como também foi verificado que há chuveiros elétricos, a norma pede que tenha chuveiros com água quente também. Conforme o item 18.4.2.8, lavatório, mictório e vaso sanitário. Também o atendimento do item 18.4.1, onde o canteiro de obras deveria dispor, dentre outros elementos, do vestiário. Também eu coloquei uma foto interna do vestiário, foi um pouquinho difícil fazer a foto, mas eu consegui. Conforme o item 18.4.2.9, cozinha e local para refeições. Bom, agora eu vou falar mais um pouquinho da NR18. Aqui na parte que está ocorrendo, quando as peças que o carpinteiro já fixou, que os armadores colocaram no chão, apesar de ser fornecido esse EPI da bota, a norma pede que, independente disso, tenha tábuas de proteção onde os trabalhadores vão caminhar, e eu verifiquei que não há. Pode ver aqui na foto que ele está pisando diretamente na estrutura de ferro. No local das disposições da viga, carece de colocação de pranchas de madeira firmemente apoiadas sobre as armações nas formas, para a circulação de operários, conforme o item 18.8.4 e 18.8.5. Aí, como melhoria, eu indiquei a colocação das tábuas. Aqui também carece de proteção nas extremidades dos vergalhões. As fotos estão um pouquinho escuras, não sei se vocês conseguem ver. Nessas pontas, antes dessa obra, eu visitei outra que eles tinham essa proteção. Então, eles colocam, eu não sei que material, é parecido uns copinhos que eles colocam justamente porque a norma pede, porque há risco de um acidente. E nessa obra não tinha essa proteção, eu coloquei como melhoria instalar essas proteções. Pode colocar, tio. Especificamente da parte do carpinteiro, eu verifiquei que a bancada não tem proteção contra intempéries, conforme o item 18.7.5. Então, seria uma medida mais correta fazer uma cobertura para que o trabalhador consiga trabalhar com segurança. Pode passar, tio. Aqui falando um pouquinho da parte de incêndio, a NR18 faz referência que o canteiro de obra deve ter alarme sonoro. Também foi questionado e não tinha. Também, como melhoria, coloquei como providencial. E também não há treinamento para combate de incêndio e nem brigada de incêndio. Aí eu citei a ST-17 do Corpo de Bombeiros.